Shalom a todos, estamos em Parashat Vayetchanan. Nossa Parashá está falando sobre os 10 mandamentos. De novo está escrito os 10 mandamentos, está escrito no Parashat Yitro. Verdade, nosso Humash, ele como se fosse uma repetição, se chama Mishneh Torah. E quando está repetindo, está contando para nós o que aconteceu no momento dos 10 mandamentos, o que aconteceu atrás das coisas, como se fala. O que aconteceu que quando Hashem falou diretamente para o povo de Israel, ele falou diretamente com o Am Israel, e quando ele falou diretamente, o Am Israel não aguentou. Estamos sentindo que eles estão quase morrendo. Aí falaram para Moshe Rabbeinu, isso que está escrito no Pasuk, por favor, fala você com a gente. Hashem fala com você, e você fala com a gente. Por quê? Porque a gente não aguenta. Então, verdade, a gente precisa entender isso. A gente sabe que a alma, todo o nosso objetivo aqui nesse mundo é para chegar, depois dos 120, é para chegar lá no mundo vindouro. A alma vai ter conexão com Hashem, isso é todo o nosso objetivo. Aqui é somente como um corredor. Não é o mais importante. Então, imagina, se o povo de Israel estava numa situação que eles quase morrendo, vamos dizer que alguns vão morrer, porque estão tanto assustados, a alma deles vai chegar no lugar mais elevado que existe. Estão mais perto de Hashem, Hashem fala com eles. Por que estão tão assustados de morrer? Por que, em outras palavras, por que no judaísmo temos tanto santificando, tanto dando importância para a vida? Cada momento é um momento da vida. Por que tanto importante a vida? Se a vida é aqui o mundo material, o mais importante lá é o mundo espiritual. E tem religiões assim, que eles falam, claro, a gente ponto de se matar, de se explodir, para poder ir lá e receber o mundo vindouro. O judaísmo não fala isso. O mais importante é aqui na vida. Mas como aqui a vida é imaterial, isso é a religião material, o mais importante, como a gente pode explicar isso? Porque o povo de Israel não estavam bem com isso, que eles estão se unindo, a alma está unindo com Deus, com Hashem. Poderia ser maravilhoso. Então, por que tanto importante é a vida? Essa pergunta, vamos imaginar, certo? Um casal já depois de 60 anos, já não estão mais trabalhando. Eles têm um sonho de ir para um lugar maravilhoso, para uma ilha isolada, com praias. Não tem como, tem a melhor vista do mundo. Eles vão lá verificar quanto vai custar de ir a essa ilha, fala para eles um valor. Então eles são prontos de deixar de lado cada mês e mês um valor para poder dedicar para essa viagem. Anos e anos esperando até que vai chegar, que eles vão completar esse valor para poder ir para esse lugar. E chegou o momento. O dia de viagem com as malas, estão subindo para o avião, chegando, aterrissando nesse lugar maravilhoso. Descendo com as malas, começa a andar um pouco na ilha, vendo que vista maravilhosa. Uau, incríveis, aves, praias. De repente o marido fala para a esposa, minha esposa, desculpa, não aguento mais. Essa vista maravilhosa não aguento, eu quero voltar para minha casa. A esposa fala, que? Agora que você chegou para aproveitar, agora você fala que você quer voltar? Como? E agora é o momento de aproveitar. É a mesma coisa. O povo de Israel, não é que eles morreram normal, eles estavam se ligando com Hashem. Uau! A coisa mais espiritual, a coisa que a alma mais, ela quer. De repente fala, não, Moshe, por favor, a gente não quer morrer, a gente quer viver. Mas por quê? Já chegaram para o momento, o lugar mais elevado. A gente vai dar duas explicações para isso, que são muito fundamental
para entender muitas coisas. Primeira coisa, a primeira resposta vamos responder pelo um exemplo, uma história. Vamos imaginar que chegou aqui na cidade de São Paulo a orquestra mais famosa do mundo. Ela vai tocar as peças de músicas de Beethoven, das músicas mais incríveis da música clássica, certo? Todo mundo fala desse evento e tem poucos ingressos. Todo mundo quer conseguir um ingresso, tá bom? Então vamos imaginar uma pessoa que não se conhece essa música clássica, não sabe quem é Beethoven, Bach, não sabe essas pessoas, não sabe essa música. Mas já que ele está vendo todo mundo assim ansioso, ele vai atrás, ele compra um ingresso e quer ver do que está se falando aqui. Ele senta com todo mundo e aí começa a música. Começa a música subindo, descendo. Uau! Os violinos, aqui todos os músicos. Coisas maravilhosas. Mas ele não entende nada. Ele não entende, ele não aproveita. Para ele, parece um barulho. Ele fala para o amigo que está no lado dele, por favor, pode me explicar o que é esse barulho que está acontecendo aqui? O amigo dele falou, você não tem vergonha de falar sobre isso, o barulho? Isso são as coisas mais maravilhosas. Pessoas pagaram uma fortuna para ouvir isso. Esperaram anos e anos até que vai ter isso na cidade. Está falando isso, um barulho? A mesma coisa. Para poder chegar para o Olam Abá, para poder que a alma vai aproveitar, uma pessoa ele precisa se preparar para isso. A gente sabe que no mundo vindouro é o espiritual. E a pergunta a gente precisa se perguntar, a gente aproveita do espiritual? A gente gosta de espiritual? Temos conexão, ligação com o espiritual? A gente gosta de rezar, a gente gosta de ajudar os outros, a gente gosta da Torá, das maravilhas da Torá. Se a gente não gosta, o que vai acontecer depois de 120? A gente vai chegar lá e a gente vai procurar um hambúrguer. A gente vai procurar o material. Ela não tem um hambúrguer, não tem praia, não tem viagens, não tem tudo isso. Lá é só o espiritual. Então a gente precisa primeiro se preparar para isso. Se a gente não vai se preparar, é só o sofrimento de ficar depois de 120. É isso, o Am Israel quer, agora eles estão vindo a Hashem, mas fala, não adianta que a alma agora vai embora. A gente quer se preparar para poder chegar lá e ter um verdadeiro aproveito. Isso é a primeira explicação, por isso que a gente quer tanto a vida. Cada minuto e minuto que a gente faz mais uma mitzvah, mais uma tefilá, mais uma coisa, a gente se prepara melhor para depois poder aproveitar. Porque o aproveito lá depende da gente. Como a gente vai se preparar? Lá tem o 100%. Como uma pessoa vai aproveitar mais lá? Depende de como ele se preparou aqui. Isso é a primeira resposta. A segunda resposta, que a gente sabe que depois, quando Moshe Rabbeinu desceu da montanha e viu o Chet HaEgel, viu o pecado do bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Quebrou as tábuas. Por que quebrou as tábuas? Os sábios falam que tinha a letra que eles voaram. Estava pesado, então ele quebrou. Mas os sábios falam que se tinha uma intenção de quebrar. A pergunta, por que quebrar? Se eles não merecem. As letras voaram. Então são pedras. Por que quebrar? Por que ele quebra? Então, os sábios explicam uma coisa muito forte. Normalmente temos uma tendência de pensar, existe a alma, nossa alma tem a ver com o espiritual. Nosso corpo tem a ver com o material. São duas coisas separadas. Mas aqui está falando, Moshe Rabbeinu através disso, está falando para o povo de Israel. A parte espiritual afeta também a parte material. Hashem colocou tudo junto. Se uma pessoa ele vai cuidar da parte espiritual dele,
ele vai ter um equilíbrio certo também para o corpo dele. Uma pessoa, ele está se sentindo mal, ele está triste, o que ele vai procurar? Mais um chocolate, mais uma comida. Mas não adianta, depois de um tempo ele se sente mal. Ele precisa procurar um significado verdadeiro. Se ele não vai atrás de um significado verdadeiro na vida, também na parte material dele, o corpo dele não vai ser saudável. Hashem juntou a alma com o corpo. Moshe Rabbeinu, através de quebrar as tábuas, ele explica a importância da Torá e do espiritual. A importância da Torá quando as letras voam, também as letras são a alma, e a pedra é o corpo. Se as letras voam, se a alma não está com o corpo não está bem. O corpo não está saudável. Todo nosso ponto que chegamos para esse mundo não é somente para elevar a alma. Chegamos para esse mundo para poder, esse corpo material, poder controlar ele. Menos materialismo, menos ser egoísta, mas pensar como eu vou elevar meu material. Isso é o nosso trabalho aqui no mundo. Não só pensar sobre nossa alma quando vai ser elevada, é pensar como nosso corpo vai ser elevado. É isso que Israel fala, e muito bem que a alma vai voar. O que vai acontecer com o corpo? Estamos aqui no mundo. O objetivo que foi criado o homem é para poder elevar nosso corpo. Por isso o Israel quer viver. Então, duas respostas. Primeira resposta, queremos viver para se preparar mais, para poder chegar para o Olam Abá, aproveitar. Segunda resposta, todo objetivo de Hashem não é somente elevar a alma, é ficar com o corpo. Queremos viver. Cada minuto e minuto a gente quer viver. Para quê? Para poder ficar, para ter, que não somente a alma vai se elevar, também no corpo vai ter mais espiritual dentro do nosso corpo e vai ter esse equilíbrio que a gente precisa. Um ponto vai ter um equilíbrio. Quando o corpo está equilibrado, não fica viciado. Quando o corpo está equilibrado, não fica triste. E aí o corpo fica mais saudável ainda. Shabbat Shalom.